Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Reis, estarei trabalhando com vocês um pouquinho agora sobre múltiplos e divisores de um número natural. Espero que preste muita atenção e vamos lá. Primeiro, o que é um número natural? Podemos entender como número natural todos os números inteiros positivos a partir do zero. Assim, quando dizemos ou falamos números naturais, a gente está pensando e não entram números negativos, números com vírgula, números com frações, dentre outros. Logo, o conjunto dos números naturais pode ser descrito como, ou é comum ele ser representado como, n igual, abre a chave, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e reticências, fechando a chave. Ou seja, ele vai até o infinito os números naturais. A gente não pode falar qual que é o último número natural, o número exatamente, porque sempre vai ter n mais um número mais um. Observaçãozinha. Cada conjunto numérico, o que é esse conjunto numérico? Conjunto de números, tá? Que pegaram vários tipos de números e fecharam ele em um conjunto. Pegaram o que eles tinham em comum, para formar um conjunto em si. Cada conjunto numérico desse é representado por uma letra maiúscula e diferente, é claro, para não ter confusão. No conjunto dos números naturais, que é o que a gente está falando aqui, a gente utiliza a letra n para representá-lo. E, é claro, não ter confusão com outros tipos de conjunto. Exemplos de números naturais. Por exemplo, temos o 0, 1, 7, 25, 86, 44, 97, 112, assim por diante. Como dito anteriormente, basta que o número seja positivo e não tenha vírgula, ele não seja uma fração. Aí, se acontecer isso, ele pode ser entendido como um número natural. Ou seja, números simples que não tem vírgula, não tem fração, não são negativos, aí são considerados números naturais. A partir de agora, galera, já que sabemos o que é um número natural, devemos ter em mente que quando trabalhamos múltiplos e divisores de um número, estamos trabalhando com múltiplos divisores de números naturais. Não faz sentido e meio que fica impossibilitado de buscar os divisores de um número se pudermos usar números com vírgula, por exemplo, pois aí seriam infinitos os resultados e seria impossível achar algumas respostas. Logo, daqui para frente abreviaremos e diremos apenas múltiplos e divisores. E daí, é claro, estaremos falando de múltiplos divisores dos números naturais. Continuando, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre os múltiplos e divisores. Múltiplos divisores são números que resultam da multiplicação por um número natural e que dividem um número deixando o resto zero, respectivamente. Ou seja, os múltiplos são números que são resultados de multiplicações. Já os divisores são resultados de divisões que possuem resto zero. Tá? Eles estão ligados entre si. Como, por exemplo, se o 15 é divisível por 3, já que eu sei que o 15 é divisível por 3, o que eu posso falar? Qual é a ligação entre múltiplos divisores dos dois? Posso falar então o quê? Que o 3 vai ser divisor do 15. Por quê? Porque eu posso pegar o 15 e dividir por 3 e vai dar resto zero, vai dar a divisão certinha. E ao mesmo momento, o que eu posso falar também? O 15 é múltiplo de 3. Como assim múltiplo de 3? Quer dizer que o 15 tem na tabuada do 3. 3 vezes quanto? Isso mesmo, 3 vezes 5 vai dar o 15. Então, eles estão ligados entre si, os múltiplos e os divisores. Mais um exemplo. Se 8 é divisível por 2, o que eu posso falar entre a relação que eles têm de múltiplos divisores? Posso falar o quê? Que o 2 é divisor do 8. Por que o 2 é divisor do 8? Quer dizer que eu posso pegar o 8 e dividir por 2 e vai dar a conta exata. Vai dar resto zero. Ou seja, não sobra nada. Dá certinho a conta. Quanto que é 8 dividido por 2? Dá exatamente 4. E aí, qual que é a relação que ele tem sobre o múltiplo? Quer dizer que eu posso falar o seguinte: se o 8 é múltiplo de 2, o que isso quer dizer? Quer dizer que o 8 tem na tabuada do 2. O 8 é resultado da multiplicação do 2 por algum número. Por quem? 2 vezes quem dá 8? 2 vezes 4. Então, se o 8 é divisível por 2, então quer dizer o quê? Que o 2 é divisor do 8 e o 8 é múltiplo de 2. Após termos uma breve noção sobre a relação entre os múltiplos divisores e sabermos um pouco sobre os números naturais, podemos já definir melhor a parte de múltiplos e depois de divisores. Primeiro, múltiplos. Chamamos de múltiplo de um número o resultado da multiplicação desse número pelos números naturais. Um bom exemplo de múltiplo, pessoal, é encontrado na nossa tabuada. Como, por exemplo, os múltiplos de 2 são os resultados da tabuada do 2, ou seja, basta pegar o número 2 e sairmos multiplicando pelos números naturais, começando pelo zero, é claro. Observe só a tabuada do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim diante. Assim, pessoal, quem são os múltiplos do 2? São, nessa ordem, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ou seja,
Os múltiplos do 2 são os resultados da tabuada do 2. Basta pegar o número 2 e sair multiplicando pelos números naturais. Só uma observaçãozinha. Por ser infinitos seus múltiplos, é comum ser perguntado apenas uma quantidade específica. Como, por exemplo, os 5 primeiros múltiplos do 2, os 10 primeiros múltiplos de 2, os 7 primeiros múltiplos de 2, ou quais são os múltiplos de 2 entre, sei lá, entre 10 e 50. Enfim, é assim que é comum ser perguntado. Como já foi um pouco explicado anteriormente, agora vai ficar fácil entender que são divisores. O número é divisor de outro apenas quando o resto da divisão do outro por ele for igual a zero, ou seja, não possui resto, resto zero. Exemplos dos divisores do número 12. É só pensar por qual número eu posso dividir o 12 que dê resultado zero exatamente. 12 dividido por 1 dá quanto? Dá 12. Então 1 é divisor do 12. O 12, se eu pegar e dividir por 2, dá quanto? Dá 6. Então, o 2 é um dos divisores do 12. Por qual mais que eu posso dividir por 12 e dar resto zero? Dá certinho a conta. Dá para dividir por 3, por 4, por 6 e por 12. Esses são os divisores do número 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Observações importantes. Ao contrário dos múltiplos, os divisores são limitados, pois, ao observar o primeiro exemplo, vemos que o número 12 possui apenas 6 divisores diferentes. Já o número 36 possui 9 divisores diferentes. Enfim, eles têm divisores diferentes, ou de um número para o outro. Sempre o número irá possuir pelo menos 2 divisores diferentes. Ou seja, sempre dará para dividir por 1 e por ele mesmo, com exceção do zero, é claro. Uma maneira bem prática na hora de buscar pelos divisores de um número é tentar dividir o número em questão pelos números naturais, começando pelo 1. Quando chegar na metade do número, o próximo divisor será apenas o próprio número. Por exemplo, quais são os divisores do 12? 1, 2, 3, 4. Dá para dividir por 5? Dá até dá, mas não vai dar o resto zero. Então não é divisor. Depois, qual que é o próximo? É o número 6. Então os divisores do 12. 1, 2, 3, 4. Daí pulou para o 6. O 6 não é exatamente a metade do 12? Então quando chegar na metade do número, o próximo divisor vai ser apenas o próprio número. Então olha só, chega na metade que é 6. 12, se eu for dividir por 7 vai dar? Não vai dar exata. Por 8 vai dar? Não vai dar exato. Dá para pegar o 12 e dividir por 9? Não dá, não dá exato. Enfim, quando você chegar na metade do número, o próximo divisor vai ser apenas o próprio número. Procurando o divisor de um número. Dado um número qualquer, usemos, por exemplo, o número 24. Se for perguntado quais são os seus divisores, basta pensarmos por qual número podemos dividi-lo, dando exata conta, ou seja, sem sobrar resto, sem sobrar nada na conta. Tá? Quais são os detalhes práticos que a gente pode utilizar? Primeiro, sempre começamos a pensar na divisão pelo 1, depois tentamos dividir por 2, depois por 3, depois por 4, por 5, assim por diante. A gente vai tentando ver por qual que dá para dividir, que dá resto zero. Os que dão para dividir são divisores, aí a gente separa do lado. Por exemplo, quais são os divisores do 24? É comum a gente representar D, abre parênteses, 24, fecha parênteses. Quer dizer o quê? Divisores do 24, que é igual 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Igual eu falei, quando você chegou na metade do número, metade do 24 é o quê? O 12. Então, o próximo divisor vai ser apenas o próprio número. Então, eu posso pegar o 24 e dividir por 1, vai dar a exata conta. Dividir por 2 dá exata, dividir por 3 dá exata, por 4 dá exata, por 6 dá exata, por 8 dá exata, por 12 dá exata e, por fim, por 24 dá exata. Mas só lembrando, quando estamos na metade do número, não esqueça. Se a metade do 24 é o 12, então o próximo divisor vai ser apenas o 24. E aí, galerinha, após essas explicações, vamos para os exercícios? Porque não adianta só a gente ficar só na explicação, só na teoria. Tem que ir um pouco para a prática. Então, sentem um pouquinho, preparem seu material e bora para os exercícios. E aí, será que realmente prestaram atenção na explicação? Tentem agora resolver os exercícios, mas antes, pausem o vídeo e tentem responder. Assim que vocês terminarem de responder, aí vocês dão play para continuar o vídeo, porque na próxima tela já teremos as respostas. Vamos lá e sem trapacear, hein? Após vocês terem respondido, estaremos finalizando